Continuando a nossa resolução da prova 1 do vestibular 2023/1 da Uniteens, vamos responder a questão de número 2. O gráfico a seguir representa uma função f de x, m vezes x ao quadrado mais px mais q. Ok. Analise as seguintes proposições. 1. As raízes da função são números inteiros. O valor máximo é 3. A abscissa do vértice está entre 0 e 1. O valor de Q é 3. É correta o que se afirma apenas em. Tá, vamos analisar cada uma dessas proposições e ver quais são as verdadeiras e quais são as falsas para a gente poder marcar. Beleza, então vamos aqui. Ó. As raízes da função são números inteiros. Vamos entender primeiro o que são as raízes de uma função. As raízes de uma função é nada mais do que os pontos em que a linha, o gráfico, vai cortar no eixo das abscissas. Mateus, mas o que é o eixo das abscissas? É nada mais do que o meu eixo x. Ou seja, só trocar essa cor que não ficou legal, botar um verde aqui. Ou seja, é esse valor aqui, né? Ó. Esse eixo aqui é o eixo x. Ok. A gente tem também o outro eixo, o eixo y, que a gente também chama de ordenadas, que é o que está aqui na minha vertical. Beleza, então vamos aqui à nossa questão. As raízes da função são números inteiros. Para a gente saber quais são as raízes, basta a gente observar onde é que meu gráfico corta o eixo x. Então vamos ver aqui, ó. O nosso gráfico está cortando aqui. Essa cor também não ficou legal. Está cortando aqui, ó. Bem aqui, vamos chamar de x1. E está cortando também aqui no nosso x2. Beleza, então vemos que temos duas raízes, porque o gráfico ele está cortando o eixo das abscissas, ou seja, o eixo aqui x em dois pontos. Agora vamos ver se esses pontos eles são números inteiros ou não. Tá, o que são os números inteiros? De grosso modo, os números inteiros são aqueles números que não tem vírgula. Beleza? Nesse caso aqui, eu vou pegar que esse ponto x1 está entre menos 2 e menos 1. Bom, se aqui eu tenho um número inteiro e o próximo a seguir já é um número inteiro e eu sei que esse ponto está entre esses dois, não tem como ter outro número inteiro aqui. Então, logo, esse ponto não é um número inteiro, certo? Ele vai ser um número racional, que vai ter a nossa vírgula. O mesmo acontece com a nossa segunda raiz. Ele vai estar entre 2 e 3. Não tem outro número inteiro que esteja entre 2 e 3. Nesse caso aqui, essa primeira proposição é falsa. Beleza. Essa primeira sendo falsa, já não é a letra C. Tranquilo. O valor máximo é 3. Beleza. Quando a gente fala de valor máximo, a gente está vendo o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo Y. Qual é o maior valor que eu consigo encontrar? Beleza? Nesse caso aqui, nesse caso, o maior valor aqui, ó, se eu for pegar o ponto aqui, esse ponto a gente chama de vértice, que é o maior ponto, na verdade é o ponto máximo ou mínimo que a gente consegue encontrar no nosso gráfico. Esse caso aqui, o valor, esse ponto máximo ou mínimo, ele vai estar aqui, ó, entre 4 e 3. Na questão, ele fala o seguinte, que o valor máximo é 3. Não, ele está entre 4 e 3, ou melhor, entre 3 e 4. Nesse caso, essa proposição também é falsa. Se a 2 sendo falsa, corta esse. Ok, temos aí a letra B, a D e a E. Vamos ver aqui. Proposição 3. A abscissa do vértice está entre 0 e 1. Tá. O que é a abscissa? A abscissa é nada mais do que o meu valor em x. Eu sei que todo ponto ele é marcado por um valor em x e um valor em y. Isso a gente chama de coordenada. Ok. Nosso caso aqui, a gente precisa saber o valor de x. Ele fala que está entre 0 e 1. Bora observar aqui, ó. Se a gente for fazer uma linhazinha
prolongando aqui, a gente encontra que ele está antes de 1 e depois de 0, ou seja, está entre 0, que é esse ponto, e 1. Se ele está entre 0 e 1, essa proposição é verdadeira. Tranquilo. Vamos para a proposição 4. O valor de Q é 3. Ah, pessoal, mas de onde é que vem esse Q? Daqui da forma. A gente consegue, como é uma função do segundo grau, a gente consegue, através de um ponto, sendo que ou a abscissa ou a ordenada seja 0, a gente consegue encontrar o valor desse elemento isolado, né? Esse elemento aqui que não tem nenhuma coordenada, né? Nenhuma incógnita. Então, nesse caso, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Ah, pessoal, mas aqui não tem nenhum ponto que a gente tem isso. Tem sim. Se eu for observar aqui, ó, esse ponto é o ponto 3 na ordenada. Beleza, vamos chamar isso aqui de ponto A. Esse ponto A, ele é nada mais do que o seguinte. O meu X, como ele não está indo nem para a direita nem para a esquerda, está paradinho aqui no lugar, ele está sendo 0. Na ordenada, ele está subindo. Está subindo para onde? Para 3. Beleza. Então, vou ter aqui, ó, que a nossa coordenada é 0, 3. Ou seja, o valor de x é 0 e o valor de y é 3. Pessoal, mas para que eu preciso saber disso? Por que isso é importante para mim? Porque é o seguinte, o f de x é nada mais do que o meu y. Eu substituindo esse y aqui, ou seja, o f de x e o meu x, eu encontro o valor. Bora tentar? Se eu for pegar aqui, ó, o f de x é quem? O f de x é y, ou seja, é 3. 3 será igual a m vezes o meu x, que é o meu x? Meu x já encontrei, é 0. 0 ao quadrado, mais o meu p vezes o x, que eu já sei também que é 0. Beleza? Mais o meu q. Pronto. Todo número que eu for multiplicar por 0, esse resultado vai dar 0. Ou seja, aqui eu tenho um m multiplicando 0 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0. M vezes 0 também vai dar 0. P vezes 0 também vai ser 0. Tranquilo. Isso vai sobrar quem? Que 3 é igual a Q. Ou seja, Q é igual a 3. Sendo assim, a gente tem que essa proposição aqui 4, essa proposição 4 é verdadeira. Então, vamos ter aqui, ó, vamos só recapitular. A proposição 3 é verdadeira e a 4 é verdadeira. Temos aqui a nossa letra B. 3 e 4 são as proposições verdadeiras, que a gente pode afirmar.